com muita alegria, mais uma vez, que eu quero refletir junto a vocês sobre os postulados da doutrina espírita. Se nós olharmos a doutrina espírita como a nossa grande terceira revelação, ou seja, o Consolador prometido pelo Cristo. Vejam, quando nós somos criados simples e ignorantes, e fomos fazendo opções as quais nos chamaram a atenção para direções que me trazem mais paz, mais alegria de viver e mais completude com a minha vida. A primeira, como a gente já estudou na doutrina, sabemos que Moisés, na libertação do povo hebreu do Egito, ele promulgou, as leis, mostrando que era apenas um Deus único, que deveríamos ter o respeito ao nosso próximo, respeito para com nós, respeito para todos aqueles que nos cercam. Jesus veio nos trazer algo ainda maior, muito maior. Tanto é que a aparição de Jesus, há 2017 anos atrás, mudou o calendário da nossa contagem cronológica. Tamanho foi a aparição e a sua grande revelação de amor, ou seja, o segredo de nossas vidas. Mas aí vocês podem perguntar, mas Ralph, então veja, se essas revelações são tão significativas em nossas vidas, por que nós ainda temos tantas dificuldades de entendê-la e de colocá-la na nossa prática? Por isso que Jesus nos disse, eu vos enviarei o Consolador prometido. E Kardec fez isso para nós. Ele organizou todas as manifestações espíritas, ele trouxe para nós em 5 obras. Quem pode me ajudar? A primeira, Livro dos Espíritos. A segunda, o Evangelho. Terceira, Livro dos Médiuns. Não, já foi. É a última. A Gênese, 1868, há 149 anos atrás. O que fez a Gênese? O que ele nos trouxe? Exatamente a formação do mundo, a nossa evolução. Por que que nós, enquanto seres imortais, ainda tateamos tanto nas sombras? Por que temos tantas dificuldades em ter uma direção? Vejam hoje, por exemplo, nós vemos ainda muitos irmãos morrendo de fome no nosso planeta. Nós vemos o nível de corrupção vindo à tona e mostrando exatamente os nomes, as caras. Nós vemos tantas pessoas se suicidando. Sabemos que até 2020, 2025, a doença que mais vai abater nós sobre a Terra será a depressão. Então vejam, essas transformações que estão ocorrendo precisam ter um entendimento. E tanto quanto nós nos aprofundarmos no conhecimento, mas não somente no conhecimento, trazendo para dentro de nós o que esse conhecimento significa para as nossas vidas. Como que eu posso aplicá-lo na minha vida? Para quê? Para que é o grande objetivo de todos nós, sermos felizes. Sermos pessoas com alegria de viver. Ser pessoas que sabemos exatamente quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então vejam, quando ele coloca há mais de 100 anos, 148 anos atrás, Sinais dos Tempos, nós passamos a entender a organização de que tudo é um direcionamento do Cristo. Vejam, até
nisso a grande misericórdia do Cristo, trazendo há mais de 148 anos atrás revelações como essa, que a gente vai entendê-la ou buscar pelo menos refletir um pouco sobre ela. No capítulo 18, nós temos os sinais dos tempos. Na verdade, eles são de 1 a 35 itens. Nós vamos pontuar alguns deles para que a gente possa conseguir ter um entendimento resumido, mas um pouco mais amplo sobre esse capítulo. Vejam, quando ele coloca no item 1 que os tempos assinados por Deus são chegados, dizem-nos de toda parte, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Guardem bem essa palavra, essa frase, na verdade, regeneração da humanidade. Essas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Né? A gente achava, nossa, mas a Terra, então, quer dizer, os sinais dos tempos, a grande mudança, vão ocorrer cataclismas, vão ocorrer tempestades, vão ocorrer desencarnes em massa. Como será de nós? O que será de nós? Vejam, o grande objetivo é a nossa regeneração. Né? Mas vamos lá. No item 2, ele nos coloca assim: tudo é harmonia na criação. Tudo que existe está sujeito à lei de progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Este duplo progresso acontece de duas maneiras, uma lenta, gradual e insensível, e a outra por mudanças mais bruscas, a cada uma das quais se opera um movimento ascensional. Vejam, nós percebemos isso em nossas vidas mesmos. Quais foram os momentos em que nós mais crescemos como criaturas, enquanto espíritos imortais? Não foram nos momentos de dor? Porque, claro que é muito mais fácil, é muito melhor quando eu consigo aprender por amor. Quando eu consigo aprender na transformação real apenas de uma forma tranquila. Mas quando eu tenho que passar por um desafio e eu preciso superar esse desafio, eu efetivamente aprendo. Porque essa aprendizagem não fica somente na mente, ela passa pelo coração. Né? Ou seja, tudo o que nos acontece, né, enquanto espíritos imortais, se opera em um movimento ascensional. No item 2, ele nos coloca assim: o progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei de sabedoria, de presciência divina e de vontade imutável. Portanto, quando a humanidade está madura para liberar um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. A partir do momento em que nós estamos prontos para entender com profundidade que é chegado o momento de nós entendermos que só existe um caminho, só existe uma forma, por mais rebeldes que queiramos ser, por mais que não acreditemos no Cristo que veio nos trazer a lei de amor, mas quando nós fazemos um tatear no amor, nós sentimos o afago interno de nossas almas. Quando nós fazemos um bem a alguém, sem que nós esperemos nada em troca, nós sentimos o amor real. Ou seja, a lei, ela passa a ser raciocinada e não apenas dogmática. É o grande convite do que o grande terceiro revelador nos trouxe. Gente, tem sentido? Está dando para acompanhar a reflexão que estamos fazendo sobre esse capítulo? Vamos lá, no item 3, no item 4, aliás. O universo é, por sua vez, um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Um imenso governo onde cada ser inteligente tem a sua parte de ação sobre o olho do soberano mestre, cuja vontade única mantém a unidade
por toda parte. Muitas vezes, quando nos acontece algo, ou quando nós temos conhecimento de barbáries que acontecem no nosso planeta, a gente se revolta, fala, mas onde está Deus? Ou às vezes até a gente se pergunta, espera, eu busco estudar a doutrina espírita, eu busco vivenciá-la da melhor forma, no limite das minhas forças. Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus existe mesmo? Né? Tanta gente aí que não faz nada disso e consegue tal coisa. Ou seja, como se nós quiséssemos colocar uma sabedoria que ao Pai cabe. Porque a cada um de nós é segundo as nossas obras. Cada um de nós tem uma herança de tudo o que temos por responsabilidade a hoje, o que nos acontece em nossas vidas. Tudo é controlado, tudo é mostrado com um desígnio só, a nossa evolução amorosa. Quando ele coloca no item 6, a humanidade cumpriu incontestáveis progressos. Chegaram a bons resultados com respeito às ciências, artes e bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar e de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Quando nós achamos que dentro dos nossos lares, dentro do nosso país, dentro da nossa doutrina está tudo bem, a gente acha que estamos confortáveis, né? Como se fôssemos diferentes, como se fôssemos díspares dos sírios, dos etíopes, enfim, e de pessoas aqui no nosso próprio país que passam tantos dissabores. E a gente percebe que se pensamos muitas vezes e sentimos assim, nós estamos totalmente desconexos da lei divina, porque somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, estamos na mesma escalada evolutiva, a escalada de entendimento e conexão com esse amor real. No item 6 ainda, essa fase que se elabora neste momento e que marcará uma das fases principais da humanidade prevista e predita antecipadamente, e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Esse tempo já é hora de nós acordarmos, né? Já é hora de nós sabermos, não tanto quanto ainda somos materialistas, ainda somos muito voltados ao nosso motivo de ação diária, tão somente o material. Muitas vezes nós achamos que se nós formos parar para ler o Evangelho ou uma obra de Kardec, a gente está perdendo tempo. A gente ainda acha que o que nós vamos levar seria algo material. Ainda não entendemos muitas vezes o quanto é importante em nossas vidas efetivamente construir o nosso espírito imortal. E a gente constrói de uma forma somente. É pelo conhecimento e o conhecimento reflexivo. Reflexivo porque é esta reflexão que vai transformar as nossas vidas. No item 8, existe uma luta inevitável entre ideias. Deste conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja desobstruído e o equilíbrio restabelecido. É, pois, na luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados e não de cataclismas ou catástrofes puramente materiais. Né? A gente vê instituições que eram tão respeitadas, instituições que se diziam, nossa, a pessoa que está lá naquele congresso, que está naquela posição é a pessoa. E a gente vê que hoje não é mais isso. Que o cargo, a função que hoje cada um de nós tem, em um instante ela é tirada.
Cada um de nós que exerce uma função de poder, ou mesmo que tenhamos posses materiais, Deus, Ele espera que cada um de nós faça o uso amoroso, o uso consciente, o uso de planificação, auxiliando a essa evolução que se espera. Por isso, gente, que a gente vê que deste conflito forçosamente perturbações temporárias surgirão. E nada de cataclismos ou catástrofes puramente material. Vocês lembram que existia uma data de 12/12/2012 que tudo ia acabar na Terra? Não era assim? Que ia surgir cataclismas, que ia surgir furacões e que... Aonde está isso? Né? Se Deus sabe exatamente quais são as nossas necessidades e aonde é o grande objetivo nosso, a não ser evolutivo, quanto espíritos imortais. Ainda no item 8, os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Atualmente, não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Por isso tantas angústias, por isso tantas depressões, pela escala de valores onisciente, numa direção só. E ainda nós sabemos o quanto a mídia, ela semeia desvalores para o ser humano, para que ele pudesse sentir-se feliz. Vemos em novelas, vemos em alguns livros equivocados, vemos em grupos de bate-papo de pessoas que ainda os valores estão muito fora dessa plenitude que se busca e dessa plena consciência de paz que cada um de nós vai atingir, independente de querer ou não, mas com mais dor ou menos dor. Vejam, meus irmãos, no item 11, ele nos coloca assim: nessa marcha progressiva, presenciamos cataclismos morais que parecem devorar em alguns instantes as instituições da humanidade. No entanto, sucede uma nova ordem de coisas que pouco a pouco acalma-se e restabelece, tornando definitiva. E vejam, né, gente, os nossos governantes, hoje trazendo à tona quem era, trazendo para nós quem são e em que escala de valores estão. Tudo sendo retransformado, tudo sendo reconstruído, pela necessidade de que há 150 anos já sabíamos o que estaria acontecendo hoje. No item 12, quem quer que tenha meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e não o circunscreva na produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre à humanidade um caminho novo, e ele descortina os horizontes do infinito, né? O Consolador prometido, como nós já comentamos. No item 13, sente que as ações têm então um objetivo, porque trabalhando por todos, trabalha-se por si próprio e reciprocamente, de sorte que nem o progresso individual, nem o progresso geral são jamais estéreis. Porque se a gente se pergunta assim, né, gente? Mas quem sou eu? O que vai fazer diferença na minha atitude se eu fizer isso, se eu deixar de jogar uma lata fora, no lixo, no lugar certo, se eu deixar de reciclar? Quem sou eu? E exatamente cada um de nós é como se fosse um pilar dessa construção. Nada é por acaso. Cada um de nós tem um valor imenso para a criação. E depende somente de nós nos dar esse valor e saber o que nós significamos nessa criação. No item 16, o progresso intelectual ocorrido até nossos dias, nas mais vastas proporções, é um grande passo à marca, a primeira fase da humanidade, mas só ele é impotente para regenerá-la, tanto que o homem será dominado pelo orgulho e egoísmo, utilizará a sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. É porque ele os aplica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e até mesmo
de os destruir. Nós sabemos que uma das grandes beira, digamos assim, de falência nossa, é quando nós temos o poder, quando nós temos um material, né, que às vezes a gente acha que passa por ter mais posses, acha que é melhor do que o outro, né? Ou muitas vezes a beleza física, por exemplo, né? Utilizamos as ferramentas do poder, dos valores econômicos, para esquecer dos nossos irmãos e focar somente nos meus objetivos. Levando ao poder, levando a posses materiais, levando a beleza para direcionar aquele objetivo que eu tão somente quero. Os meus irmãos, que irmão, não existe isso. Eu sou a pessoa melhor. Eu sou a única pessoa que devo ter os objetivos atingidos. E aí a gente vê o porquê que esses tempos são chegados. Ainda, no item 17, a geração que desaparece levará com ela os seus preconceitos e seus erros. A geração que surge, temperada numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo um movimento ascensional no sentido do progresso moral que deva marcar a nova fase da humanidade. Por isso que a gente vê tantas crianças reencarnando, pela facilidade que eles têm de entendimento de questões que nós demoramos muito para entender. Crianças que a gente fala, poxa, mas quem ensinou isso para ele? Como que ele sabe, né, dessas questões? E a gente comprova na prática esses acontecimentos. Porque no item 19, ele coloca assim, que um sinal não menos característico do período em que entramos é a relação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas, uma repulsa instintiva pela observação reflexiva de não preenchimento interior se manifesta contra as ideias materialistas e sensualistas. Por quê, gente? Quem consegue de nós já ter essa repulsa por esses movimentos materialistas e sensualistas? Aqueles de nós que já entendemos na profundidade reflexiva o que significa ser integral, estar em conexão com o Pai, fazer constantemente movimentos de fé, movimentos de entendimento e conexão. Por isso, gente, eu olhei aqui, entrei, uma coisa belíssima que vocês têm aqui, ó, estudo sistematizado da doutrina espírita. É fundamental o conhecimento para que o conhecimento transforme reflexivamente nossas vidas e nós nos esforçamos para poder aplicar na minha vida, no meu indivíduo. No item 20, nesse grande movimento regenerador, o Espiritismo tem um papel considerável, não o Espiritismo ridículo inventado por uma crítica escarnecedora, mas o Espiritismo filosófico, tal que compreenda qualquer um que se dê o trabalho de procurar amêndoa sobre a casca, que é nós termos grupos de estudo e saber o que esse conhecimento reflete em nossas vidas. Por exemplo, quando a gente faz o evangelho no lar, a gente abre, faz uma oração, coloca um copo, abre aleatoriamente um livro de reflexão, por exemplo, de Joana de Ângeles, algum outro livro que acompanha, mas principalmente o evangelho. Abrimos aleatoriamente o evangelho e aquela mensagem, a gente fala, mas o fulano de tal, mas a Joana, o Pedro. Não. O que aquela mensagem tem para a minha vida? O que ela tem a ver comigo? Como que na minha vida aquela mensagem eu tenho uma conexão? Como eu posso aproveitar aquele momento do Evangelho trazendo para a minha vida? Porque é exatamente aqui, né, gente? O Espiritismo filosófico, procurar a amêndoa sobre a casca. Quando a gente quer, em lugar de desencorajar o fraco, nós encorajamos, mostrando-lhe que a porta que ele pode abrir. Porque a gente vê que muitas vezes um dos grandes e maiores desafios também nosso, enquanto seres em evolução, é a nossa autoestima. Nós sabemos que nós podemos muito mais,
muito mais do que até hoje nós conseguimos em nossas vidas, desde que a gente se sinta filho desse Criador, desde que nós saibamos efetivamente em nossos sentimentos que nós temos um espírito protetor a nos intuir, que eu preciso dar vozes a Ele do sentimento, vozes essas que dependem somente de mim para que eu possa sentir essa intuição boa. E essa intuição somente se virá se eu tiver o hábito da oração, o hábito da reflexão no momento em que eu faço a meditação. Ou seja, nós temos todas as capacidades para não nos sentirmos menos. O patinho feio, mas ele pode, ela consegue, ele consegue, mas eu não. Eu ainda estou tão longe disso. Às vezes a gente se coloca, né, menos, quando na verdade não é essa a realidade. No item 20, nunca diz fora do Espiritismo não há salvação, mas como Cristo. Fora da caridade não há salvação. Princípio da tolerância que relaciona os homens em um comum sentimento de fraternidade, em lugar de os separar das seitas inimigas. Respeita todas as crenças sinceras e só combate a incredulidade. Nós achamos e vemos em todas as religiões algumas pessoas que criticam a religião A, a religião B, a religião C. Nós não podemos esquecer que cada um de nós precisa de uma conexão e de um entendimento para fazer esse religare, fazer este Pai amoroso que está apto a nos mostrar e a sentir em nossos corações. Então, como que nós espíritas, que temos Cristo como nosso modelo e guia, podemos criticar alguém na sua fé religiosa? E às vezes a gente até faz isso. Né? Então a gente vê que respeitando cada um dentro da sua possibilidade, respeitando cada um dentro da sua conexão e daquilo que ele, naquele momento, precisa para o entendimento maior. Né? Não combatendo, né, mas sim a incredulidade. Vejam, no item 26, para que os homens sejam mais felizes sobre a terra, é preciso que ela seja apenas povoada por bons espíritos encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. Este tempo tendo chegado, e a gente pode ver isso no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, desde os anos 70, grande migração nesse momento, mas entre aqueles que o habitam, os que fazem o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não o toca, não sendo mais dignos da terra, transformada sê-lo-ão excluídos. A terra está marcada, e já nós começamos a sentir exatamente esses sinais dos tempos, que é a transformação. Essa transformação para um planeta de provas e expiações, para um planeta em regeneração. E aqueles de nós que ainda não tocou o seu coração, que a lei do amor é a única lei que rege e vai reger esse planeta, esse de nós não conseguirá mais retornar a esse planeta após o desencarne. Por isso, gente, é de fundamental importância nós acolhermos as nossas dificuldades, olharmos para dentro de nós e sabermos ainda o que a gente não dá conta, o que nós temos dificuldade, não se sentindo culpado, como muitas vezes nós nos colocamos, mas acolhendo as dificuldades e pedindo ao Pai que auxilie aquela identificação que eu ainda encontro dentro da minha alma para a evolução. Porque a culpa, na verdade, ela apenas ocupa o lugar do pensar responsável. Quando a gente se culpa, a gente se exima, a gente se afasta da evolução. Porque a atitude, o sentimento ou o pensamento equivocado que cada um de nós tem é fruto de escolhas que fizemos lá atrás equivocadas. E é que a partir do momento em que nós olhamos para frente e olhamos essa luz forte, amorosa, a gente vê a direção. Mas precisamos transformar.
Porque nós não viemos prontos. Estamos exatamente pela experimentação reencarnatória, pelo conhecimento e pela reflexão em níveis de transformação, que assim se dará. Quando nós colocamos no item 26 ainda, a Terra não deve nunca ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradativamente e a nova lhe sucederá, sem que nada troque a ordem natural das coisas. Tudo é harmônico. E essa harmonia é exatamente regida pelo respeito, pelo carinho, em primeiro lugar de nós mesmos. Porque a partir desse momento, quando eu me trato com carinho, eu também sei tratar o meu próximo. Eu sei tratar e receber toda essa criação que me auxilia a caminhada sobre a terra com muita, muita gratidão. Vejam, no item 27, a nova geração distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces. Tem sentimento inato do bem e das crenças espirituais, sinal indubitável de um grau de adiantamento anterior. Não será composta exclusivamente de espíritos superiores, mas, tendo já progredido, assimilam as ideias progressistas e aptas ao movimento regenerador. A gente acha que, então quer dizer que a Terra só vai ter espíritos bons, só vai ter amor e não terá mais nada para evoluir? Não. Mas o nível de egoísmo, né, o nível de insensatez, com certeza estará muito, muito, muito longe de que hoje nós praticamos. Porque não existe nada na obra do Pai que seja estagnada. Tudo é evolução. Mas apenas, como ele nos coloca aqui, né, sinal indubitável de um grau de adiantamento anterior. Não será composta exclusivamente de espíritos superiores, mas tendo já progredido, assimilam as ideias progressistas com mais facilidade. No item 28, nem todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Muitos voltarão. A maior parte verá as coisas de uma maneira toda diferente, pela parte moral. De que, quando de sua vivência, são ajudados pelos espíritos benévolos que os esclarecem, pelas nossas preces e nossas exortações, que são a lei natural. Podemos nós mesmos contribuir para a sua melhoria. E aqui, meus irmãos, é importante nós refletirmos o quanto a nossa oração é de extrema importância e a diferença que ela faz na psicosfera do universo. Não só na Terra, mas universalmente. Por isso que quando nós entramos em estado de oração, é muito importante essa conexão. É importante que nós saibamos que aquele momento eu estou atingindo níveis superiores, muito superiores do que eu posso imaginar em amor e conquistas morais, principalmente. E essa conexão vai me trazer todas as benesses pela reflexão, mais uma vez, mas principalmente por nós conseguirmos aplicar em nossas vidas essa mudança real. No item 30, assim se cumpre a transformação da humanidade, até os mais atrasados, né? A seu turno, mas será preciso séculos e talvez milhares de anos para chegar ao resultado que um meio século bastaria para realizar. O que muda aqui, né, gente? O esforço de cada um. Fazer cair a ficha do que vale a pena, do que muda, do que nos transforma como seres em alegria, que nos transforma como seres que sabem exatamente essa integralidade amorosa. E se aqueles de nós ainda sentimos dificuldades, até mesmo esses se transformarão, mas é apenas o tempo. A única coisa que vai mudar é exatamente o tempo de evolução, tanto quanto houver o esforço de cada um de nós. No item 33, a gente vê que quando nós temos crise e oportunidade, quando nós tiramos o R, né,
quando colocamos crie, né? O S, desculpe. Quando tiramos o S, a gente vê que as oportunidades criam muito mais questões de que nós jamais imaginaríamos que conseguiríamos superar. Assim, os flagelos destruidores só destroem os corpos, mas não modificam de imediato o espírito. Eles ativam um movimento de vai e vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, e por sequência, um movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Percebemos historicamente que as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. O que nós estamos passando hoje no nosso país? A gente acha que, nossa, está tudo sem controle. Parece um carro sem freio numa ladeira. A cada, como se fala na gíria, né? A cada mergulho é um flash. E na verdade, tudo está vindo à tona. Nada está ficando escondido. E a gente sabe que a transformação para esse lado moral, ela precisa primeiro ser revelada pelas próprias pessoas. As próprias pessoas que estão passando por essas vergonhas morais, que estão passando por essa identificação, elas mesmas, em primeiro, terão que saber o que exatamente fizeram e fazem nas suas vidas. No 35, para os materialistas, os flagelos destruidores são calamidades, sem compensação, sem resultados úteis, porque aniquilam os seres sem volta. Mas para aquele que sabe que a morte só destrói o corpo, eles não terão a mesma consequência e não lhe causam o menor pavor. Compreender-lhe a finalidade, já que, de uma maneira ou de outra, é preciso sempre chegar lá. Sempre chegaremos. Nem uma ovelha de meu pai ficará desgarrada. Jesus mesmo disse, né? Independente da rebeldia, independente da dureza de coração que eu tenha, independente do nível e o grau de egoísmo que eu tenha, mas eu vou entender. Eu vou cair. Com mais dor ou com menos dor. Essa é apenas a diferença. Então vejam, essa é aonde a escalada que cada um de nós vai chegar. A escalada evolutiva. Essa é toda a forma que todos nós encontramos de que passamos por dificuldades, passamos por perrengues, digamos assim, no país, na sociedade, em nossas vidas, em nossos valores e escalas, que vejo, nossa, mas isso, eu recebi isso do meu pai, da minha mãe, e a gente vê que a transformação é necessária, a única coisa para que possamos chegar aqui, nessa evolução que virá indubitavelmente. Meus irmãos, obrigado, desculpe pela voz, mas eu espero que a gente tenha refletido um pouco mais sobre esse capítulo, porque ele é bastante reflexivo para nós sabermos exatamente o que estamos passando. Que Jesus nos abençoe.